como o contador fica muito preocupado com isso, ele deixa de atender uma necessidade do empresário, que é uma assessoria na gestão do negócio dele. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a Todo Vapor. Hoje eu vou fazer uma pergunta muito importante antes de começar a entrevista. Se vocês fossem tomar um café comigo algum dia desses, quais seriam as 2 perguntas que vocês fariam para mim? Isso mesmo, estou perguntando para você. Quais seriam as 2 perguntas que você faria para mim? Para você responder isso, você pode me adicionar no Telegram, no número 21 98891 4282, ou enviando um e-mail para mim para falecom@thiagocompan.com.br. Eu espero a sua mensagem. Um abraço e aproveite a entrevista. O Ivapor tem apoio master da Luísa Souza, da agência de intercâmbio Friends in the World. Fala, pessoal! Eu já estou a todo vapor com a minha convidada de hoje, a Fernanda Rocha. Fernanda, você está preparada para decolar? Tô sim, vamos lá. Vamos lá. A Fernanda é cofundadora da Fato Contabilidade, onde eles trabalham com paixão, pois acredito que os serviços que prestam fazem a diferença no sucesso dos clientes. Fernanda, aproveita e fala mais um pouco de você. Primeiramente, bom dia, Thiago. Bom dia para todos os ouvintes aí. Eu gostaria de agradecer mais uma vez na oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa história. Bom, então, a gente fundou a Fato no finalzinho de dezembro de 2013, né? Com esse propósito mesmo de fazer a contabilidade de uma forma diferente mesmo, algo que, de fato, entregasse mais valor para o empresário. Nós começamos com um cliente, Thiago, e hoje a gente já conta com uma carteira de em torno de 94 clientes e 18 colaboradores. É isso que eu ia perguntar agora. 94 clientes, tem que ter um colaborador pra caramba para suprir essa demanda. Exatamente. Então, assim, nós temos... O nosso desafio diário é justamente desenvolver ferramentas cada vez melhores, né? Para que esse custo, né, de colaboradores não fique alto demais. Porque quanto mais cliente a gente vai conseguindo, acaba que fica mais acumulado o serviço para cada um. Dessa forma, a gente é um desafio para a gente desenvolver metodologias e ferramentas mais tecnológicas que facilitem o trabalho dos nossos funcionários, né? Eu sou mãe também, além de empresária, né? Além de ter um escritório de contabilidade, eu também sou mãe. Tenho um bebê de 4 meses, então eu fiquei um período de licença maternidade, então eu retornei para a Fato agora. Eu também sou esposa, né? Então eu sou casada com o Luiz Felipe Winter, do Gestão para Pequenos, que você também já entrevistou. Eu ia falar agora, ele foi o número 144 entrevistado. Eu ia falar que você é esposa do Felipe também. Isso, exatamente. Eu sou esposa dele, nós temos alguns projetos juntos também. Ele, felizmente, me ajuda bastante na Fato, né? E em outros projetos que nós temos juntos. Então, é isso. Então, estamos aí nesse desafio diário aí de empreender nesse mundo cão. E como é que foi como é que surgiu a Fato? Você viu uma lacuna no mercado? Você teve insight? Como é que foi? Bom, foi o seguinte, a minha história profissional, ela está totalmente ligada a essa área de contabilidade, né? Então, toda a minha experiência profissional sempre foi na área contábil, Thiago. Comecei trabalhando como auxiliar contábil no escritório de contabilidade do meu pai. Então, eu trabalhei lá um período de mais ou menos uns 8 anos, né? Eu comecei como auxiliar de contabilidade, depois eu me tornei gerente do setor. O que eu reparei nesse período, né, em que eu trabalhei lá, foi que o trabalho do auxiliar contábil é um trabalho muito repetitivo, muito maçante, muito desgastante, e no final das contas ele gera um produto que não tem muito resultado para o cliente, para o empresário. Esse produto, eles são as demonstrações contábeis, né, que é o balanço patrimonial, a DRE, o balancete, né, são informações que são obrigatórias perante o fisco e, em contrapartida, o empresário, ele não faz muito uso dessa informação, por desconhecer mesmo
quais são as informações que realmente você pode extrair da contabilidade que vai gerar algum resultado prático no dia a dia ali da gestão do negócio dele. Então, o que acontecia? A gente ficava lá, né, a gente ficava um ano inteiro fazendo o lançamento da movimentação financeira do cliente e depois, né, transformava isso nos relatórios contábeis. E nesse processo de lançar e de conciliar conta por conta patrimonial, apareciam muitas dúvidas, muitas pendências, né? Algum documento que deixou de ser entregue, alguma nota fiscal que ficou faltando, algum pagamento que não foi feito. Então, o que a gente fazia? A gente fazia um relatório, né, enumerando todas essas pendências que estavam prejudicando o fechamento daquele mês e enviava para o empresário ou para a pessoa responsável lá pelo setor financeiro. E a gente tinha duas devolutivas. Ou o empresário, ele simplesmente não respondia aquele memorando, né? Porque a gente mandava assim, um relatório imenso, dependendo da quantidade de pendências, eram umas 4, 5 páginas, né? Até mais. Então, ou o cara não respondia isso, ou então, quando ele respondia com raiva, né? Com raiva no sentido assim, poxa, mas que saco essa contabilidade me mandando fazer serviço que eu já fiz. Né, que geralmente o que eles respondiam era assim, eu já mandei essa documentação, eu já mando tudo mastigadinho para vocês, por que vocês estão me cobrando isso? E o que a gente mais ouvia era, eu pago vocês para isso, né? Vocês parem de ficar dando trabalho para mim, porque né, eu não estou preocupado com isso. Se vira aí com o que eu te mandei. Né? Eles não queriam trabalho. Exatamente. Então, assim, ou seja, o produto que a gente gerava, além de não entregar valor para o cliente, deixava ele ainda nervoso, né? Então, quer dizer, que produto que é esse que quando você entrega ele para o cliente fica nervoso com ele? Né? Então, isso era uma coisa que me incomodava muito, né? No final do ano, a gente imprimia aqueles livros diários, né, que são obrigatórios, né, perante a contabilidade, perante o fisco. A gente imprimia aquele tanto de folha, era um calhamaço de folha, que aquilo ali não tinha nenhum tipo de entrega com um valor embutido ali dentro, né? Era simplesmente para cumprir uma obrigação do fisco e era muito triste. Eu ficava deprimida, porque aquilo ali era o fruto do meu trabalho. Eu ficava lá o ano inteiro lançando aquelas coisas e, no final das contas, na hora de entregar isso para o empresário, ele pegava e colocava isso, sei lá, jogava isso lá em qualquer lugar que desse para jogar. Né? E nunca, acho que assim, o empresário ele nunca pegou um livro diário para abrir, né? Nunca teve nem essa curiosidade para poder abrir. Porque realmente aquilo ali não tem, sabe? Ele é um tanto de informação que não tem nenhum conteúdo que realmente seja de fácil entendimento para o empresário. Sendo assim, Thiago, eu percebi que não dava para continuar fazendo isso. Eu acho que aquela contabilidade que só entrega guia, que fica preocupada somente com as obrigações acessórias, que são muitas, é claro que precisa dessa preocupação, né? Afinal de contas, no Brasil, são gastos aí em torno de 2.600 horas anuais para cumprir com as obrigações acessórias. Ao passo que nos Estados Unidos, por exemplo, são só 42 horas anuais. Nossa, né? Então, assim, é muito discrepante. É muito discrepante. São muitas obrigações, são muitas legislações, e essas legislações quase todos os dias têm atualização. Então, realmente, o contador tem que estar antenado para todas essas, né, essas tarefas, mas eu acho que o cliente acaba sendo prejudicado, né, nesse emaranhado de obrigação acessória, justamente porque, como o contador fica muito preocupado com isso, ele deixa de atender uma necessidade do empresário, que é uma assessoria na gestão do negócio dele. Né? Então, o contador, ele tem informações ali tão preciosas, Thiago, das informações econômicas, financeiras e fiscais da empresa, que se ele parasse para poder analisar aquilo ali, definitivamente ele teria resposta para aquelas perguntas que o empresário faz para todo mundo, menos para o contador. Né? Exatamente pelo fato do contador estar sempre ausente, né? Ausente no sentido de não participar diariamente ou com mais presença, né, no dia a dia da empresa.
Como eu percebi que isso na empresa do meu pai seria difícil implantar, porque já havia alguns problemas lá, por exemplo, ele não se dava muito bem com a sócia dele, então era uma contabilidade muito tradicional, com clientes também igualmente muito tradicionais. Então eu percebi que não havia essa abertura para eu poder tentar transformar esse produto, né, da contabilidade, né, do setor contábil, de forma que esse balancete, essas demonstrações contábeis, elas fossem facilmente entendidas pelo empresário. Sendo assim, eu decidi montar meu próprio negócio. Então, foi com base nisso, sabe? Com um propósito de entregar mais valor para o cliente, que eu decidi montar o meu próprio escritório de contabilidade. Fiz um curso no Sebrae chamado Contabilizando o Sucesso. Eu nem sei se esse curso ainda existe no Sebrae daqui de Minas, mas é um curso muito bom que foca principalmente nessa questão, né, do contador consultor, ou seja, aquele contador que participa de decisões gerenciais dos seus clientes. O curso me ajudou muito, né? Então, assim que eu finalizei o curso, eu já eu já fundei a Fato, né? A Fato, ela foi fundada no finalzinho de 2012, mas eu fui ter meu primeiro cliente apenas em 2013. Comecei com esse cliente e aí, né, graças a Deus, nós fomos crescendo, né? Tanto com relação à carteira de cliente, quanto com relação aos colaboradores. Eu comecei sozinha e hoje a gente está aí com 18 colaboradores, além de mim e do meu pai, que ele acabou dissolvendo a sociedade lá, né, no escritório dele e se juntou a mim. Legal. Muito bom. E vou te dar uma dica, hein? Agora acho que virou EAD, virou Ensino à Distância, o Contabilizando Sucesso. Estou aqui no site do Sebrae agora vendo. Interessante. Pois é, e é um curso muito bom, eu recomendo a todos, né? Inclusive, assim, ele não é somente para contador, ele é um curso muito bom para quem está com essa intenção de abrir o próprio negócio também. Ele é focado em algumas questões contábeis, mas, assim, na minha sala, por exemplo, tinha muitos empresários lá, além de contadores. Ele é um curso que eu realmente recomendo. É um público-alvo mesmo, né? Porque assim, eu tive contabilidade na faculdade. Uhum. Só que eu não tinha um propósito da contabilidade para mim, né, naquela época, porque eu achava muito chato. Então, assim, o que eu sei de contabilidade é ver uma demonstração de resultados no máximo. Não consigo mais ver nada, não entendo mais nada. Eu nunca conseguia fazer o ativo com passivo direito na faculdade. Então, eu sou um zero à esquerda. Então, isso é engraçado. Existe o ditado, Tiago, que é assim, o mundo é dividido em duas partes, aqueles que gostam e aqueles que não gostam de contabilidade, né? Então, assim, e eu acho que a parcela de quem não gosta é muito maior de quem gosta, né? Contabilidade realmente é muito chata, assim, aprender, porque, assim, eu acho que a forma de ensinar contabilidade também tá errada, sabe? Ficar focando em esses nomes técnicos de ativo, passivo, patrimônio líquido e etc., é uma coisa que não chama atenção, né? Então, assim, se você não está realmente com esse foco de aprender contabilidade mais a fundo, você não vai ter o mínimo interesse por essa matéria. Exatamente. E como você deu essa dica do curso, pelo jeito que você falou que na sua turma tinha muitos empresários, então o curso é voltado para o empresário. Então o empresário está vendo aquele propósito, ele vai ver com outros olhos a contabilidade. Não é aquela coisa teórica, ele já está botando em prática cada aula. Sai da aula e já está botando em prática. Então isso daí realmente tem um retorno maior. Exatamente, Thiago. Ele é assim, ele é focado em contabilidade gerencial e planejamento estratégico. Ele é um curso voltado para essas duas questões. A contabilidade vista de uma forma para ser aplicada gerencialmente na empresa e o planejamento estratégico para abrir e para montar um negócio, entendeu? Tanto é que hoje, por exemplo, eu tenho 2 clientes lá na Fato que são egressos desse curso do Contabilizando Sucesso. São 2 empresários que, na verdade, eram 2 pessoas que na época nem eram empresários ainda, que quando montaram o negócio deles, eles me procuraram, entendeu? Muito bom, gostei. Então já ficou uma dica logo no começo do programa, né? Se quem quiser saber um pouco mais de contabilidade, faz o curso Sebrae, mas se quiser terceirizar, é só falar com a Fernanda. Fechou. Com certeza. E, Fernanda, até agora, qual foi o seu pior momento como empreendedora? Esse seu pior momento, como você superou ele e qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Ô, Thiago, eu posso citar 2 momentos? Claro.
Eu tenho dois momentos aqui que eles são até opostos um do outro. Eu tive um momento assim muito delicado durante a existência da Fato, que foi quando eu estava sozinha, né? E eu consegui assim, né, por sorte, por esforço mesmo também, eu consegui um número de clientes muito alto logo no começo. Eu comecei com um cliente, mas 4, 5 meses depois que eu tinha aberto a Fato, eu já estava aí com uns 12 clientes. Desses 12 clientes, eu tinha um cliente eu tenho ele hoje, é cliente ainda da Fato. Eu tenho esse cliente que é o maior da minha, né, da carteira de clientes, ele ainda continua sendo o maior cliente, no sentido assim, de tamanho mesmo da empresa. Eles faturam em torno de 2,5 milhões por mês. Então, assim, quando eu conquistei esse cliente, ele passou a fazer parte da minha carteira, eu comecei a focar muito, assim, eu fiquei com muito medo de errar, no sentido de esquecer de entregar alguma declaração, com medo de esquecer algum prazo, de entregar alguma coisa errada. Então, eu fiquei muito focada, né, no mais do mesmo, que é essa questão de entregar as obrigações no dia, entregar de forma correta, de enviar as guias com o tempo hábil, que é basicamente o que todo escritório faz, ou pelo menos deveria fazer. Eu fiquei tão focada nisso que o propósito de eu ter aberto a Fato, que era transformar a contabilidade numa ferramenta de gestão que fosse de fácil acesso para o empresário, isso ficou de lado. Esse propósito ele passou a ser não mais prioridade. Então, quer dizer, eu fiquei navegando nesse oceano vermelho durante um bom tempo. Por eu estar sozinha mesmo, eu não estava conseguindo organizar a minha agenda, organizar o meu tempo para me dedicar a esse propósito de fazer com que com que o serviço da Fato fosse um serviço mais diferenciado. Acabou ficando, assim, esse serviço mais do mesmo. Isso me deixou muito deprimida na época, porque, poxa, eu montei a empresa com foco, e de repente esse foco já não era mais a prioridade, então isso me deixou bastante deprimida. Como que eu superei isso? Eu pedi ajuda, né? Eu percebi que sozinha eu estava perdida. E enfrentei, né, aquilo que se chama de solidão do líder, né? Então eu fiquei assim, eu já estava nessas alturas do campeonato, eu já tinha 4 empregados. Então, eu sozinha, gerenciando uma carteira de mais ou menos 12 clientes, mais os 4 empregados, né? E assim, foi uma diferença muito grande para mim sair de uma estabilidade de ser empregada para ser empreendedora. Eu acho que todo mundo que passou por isso sabe como que é difícil essa primeira trajetória aí. Até você se adaptar a essa nova realidade é um pouco complicado. Sim. Então, eu fiquei me sentindo muito sozinha. E resolvi pedir ajuda. Né? Então, quando eu pedi ajuda, o Luiz, assim, na época, o Luiz, meu marido, né, ele nem era tanto assim o foco dele, essa consultoria de empresas. Quando eu arreguei, né, digamos assim, poxa, tô assim, estafada, pelo amor de Deus, me ajuda, ele começou a focar mais nessa questão de consultoria. Então, eu, Luiz, sentamos, planejamos e decidimos traçar e criar uma metodologia para a Fato, com prazos para ser estabelecido e tal, justamente com esse propósito de transformar o produto da contabilidade em algo gerenciável. Então, foi isso. A forma que eu encontrei para superar foi pedindo ajuda, e dessa forma a gente criou 3 metodologias para o setor contábil. Por que para o setor contábil? Porque o departamento fiscal, o departamento pessoal, basicamente já tem ali a sua rotina, com seus prazos, né? Não tem como o fiscal errar não, esquecer de entregar alguma declaração, porque isso mais ou menos todo mês é a mesma coisa, né? Então, isso é mais fácil de controlar. Agora, a contabilidade, ela é a agregadora das informações, como assim? Tudo que o departamento fiscal, o departamento pessoal gera, a contabilidade precisa absorver essa informação e juntar com a informação financeira da empresa. É como se fosse um hub, né? Aí exatamente. Um hub que existe ali da empresa.
Exatamente. Então, ela realmente ela absorve essa informação dos outros departamentos e transforma essa informação no balanço patrimonial, no balancete, enfim, nas demonstrações contábeis, né? Então, assim, o objetivo era como transformar o balancete, as demonstrações contábeis, em algo que agregue valor, em algo que entrega valor para o cliente. Esse era o propósito. Então, a gente desenvolveu essas metodologias e desenvolvemos também umas ferramentas que tornassem isso possível. A gente desenvolveu 3 metodologias do departamento contábil, que foi o erro zero, o atraso zero e a integração total. O erro zero consiste em não errar, né? Basicamente é isso. O próprio nome já fala. Não errar no sentido assim de haver uma conferência primeiramente, né? Acontecer uma conferência dessa informação que é gerada dentro do setor contábil e, em seguida, desenvolver ferramentas, né? E outros tipos de acessórios aí que resolvesse esses problemas para que eles não ocorressem mais. Então, assim, identificar o problema e atacar esse problema para que ele não acontecesse mais. Até chegar num ponto de que esses erros não aconteceriam e de que não precisaria mais haver essa conferência. Então, esse é o propósito do erro zero. O propósito do atraso zero é que, assim, quem é contador aí está me ouvindo, há de convir comigo que o setor contábil ele é recorde em atraso. Atraso no sentido assim, né, nós estamos, por exemplo, no mês de março, existem aí muitas contabilidades que não encerraram 2015 das empresas ainda. Isso não é culpa da contabilidade somente. Né? Isso é uma série de coisas, né? Que é uma série de problemas, né? De pendências que vão acumulando ao longo do ano, que chegam, por exemplo, hoje, que é dia 18 de março, tem empresa que está sendo feito no mês de outubro dela ainda, outubro de 2015, entendeu? Então, quer dizer, isso é algo que é muito ruim, Thiago, porque se a gente tem um propósito de entregar um valor para o cliente, e esse valor é uma informação gerencial que faz ele tomar decisão, não adianta eu estar em março e entregar alguma coisa de outubro de 2015 para ele, porque já passou. Né, vamos ver, passaram o quê? 5 meses, né? Então não adianta a gente ficar com atraso de 5, 6 meses na contabilidade. Então, o propósito do atraso zero é justamente diminuir até não ter mais atrasos. E o outro é a integração total, que é acabar com o trabalho burro da contabilidade. O trabalho burro da contabilidade é ficar digitando documento. Então, a empresa tem o seu sistema financeiro, já faz esses lançamentos financeiros todos no seu sistema ou numa planilha de Excel, que seja, e depois junta toda aquela documentação impressa e manda para a contabilidade. A contabilidade vai lá e faz o quê? Digita tudo de novo, porque tem que lançar. É basicamente a mesma coisa, né? A diferença é que o plano de contas, talvez, o plano de contas financeiro da empresa é um pouco diferente do plano de contas contábil, mas os lançamentos são iguais. Né? Então, quer dizer, a gente vai lá e refaz o trabalho que já foi feito pela empresa. E isso toma tempo. Né? E depois tem o processo de conciliar, que é o quê? É conferir o que foi feito nessa digitação. Porque a digitação, quando ela é feita manual, é muito fácil ter erro. Então, por isso que precisa de fazer essa conciliação das contas. Fechar as contas, né? Saber se está o débito fechando com crédito. Basicamente é isso. E isso também era um trabalho que é feito manual, é feito assim, na mão mesmo, né? E um trabalho que gera também muito, acaba gerando, né, continua permanecendo os erros e também é muito trabalhoso, né, demora demais para acontecer. É isso então, que eu ia falar, o pior não é nem o trabalho, o pior é o tempo que você vai perder. Exatamente. Se perde um tempo muito grande na contabilidade, fazendo a digitação manual dos documentos e fazendo a conciliação desses documentos na mão. Né, muito, assim, é um trabalho, como eu disse, é um trabalho burro, né, que com certeza hoje, com a tecnologia que está em nossas mãos, você permanecer fazendo isso, você está fechando os olhos para esse mundo de possibilidades que nós temos aí hoje, que é substituir esse trabalho burro por uma tecnologia que vai fazer isso por você.
né? Então, a integração total é justamente isso, é desenvolver tecnologias que diminua esse tempo de trabalho na contabilidade. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com o Sistema de Gestão Financeira, que é o NIBO, né? É uma startup do Rio de Janeiro, aí você deve conhecer. E nós, então, assim, nós somos um dos primeiros clientes do NIBO. Quando eu vi que tinha essa possibilidade de integrar o sistema de gestão financeira do cliente com o meu sistema contábil, e o NIBO permitia isso, eu falei assim, é o casamento perfeito, é o que eu estou procurando para a minha vida. Então, nós fizemos parceria com eles. Hoje a gente tem aí muitos clientes que usam essa plataforma do NIBO. E para os clientes que já têm o seu sistema, ou seja, que não quiseram trocar de sistema, porque, lógico, vai ter muitos clientes aí que já têm o seu próprio sistema financeiro. Nós desenvolvemos um programa que transforma a planilha gerencial gerada pelo sistema do cliente em algo que a gente consegue importar para dentro do nosso sistema. Então, a gente eliminou dessa forma a questão da digitação manual dos documentos. Para a conciliação, para ela deixar de ser aquela coisa feita na mão, a gente também desenvolveu uma ferramenta em Excel, uma ferramenta até muito simples, mas que ela consegue entregar aquilo que antes era feito à mão, que é o conciliador automático. É uma planilha que pega as informações ali de clientes e fornecedores, processa aquilo e entrega já um relatório de pendência. Como assim, pendência? É uma nota que não foi paga ou um pagamento que não tem nota. Basicamente, o que a gente encontra de erro em cliente e fornecedor é isso. É um pagamento que não foi feito ou um pagamento que foi feito, mas não tem o seu correspondente na nota fiscal, entendeu? Eliminamos esse problema. Então, dessa forma, né, a gente conseguiu diminuir aí mais ou menos 60% do tempo que era gasto antes na contabilidade. Então, foi possível, assim, a gente diminuir o atraso, diminuir o erro com a implantação dessas ferramentas e a integração total. Nosso objetivo é levar ela para todos os clientes da Fato, hoje que são os 94. Mas, assim, ainda não é possível, porque existem algumas adaptações que precisam ser feitas, né? Precisa até mesmo convencer o empresário de que isso é bom. E, às vezes, a gente tem essa certa dificuldade. São aquelas pessoas que são muito tradicionais, né? Que sempre fizeram do mesmo jeito e continuarão fazendo assim para sempre, que aí é um pouco difícil a gente ter essa abertura, né? Mas é o nosso propósito, transformar todos os clientes da Fato em relatórios que nós podemos integrar para o nosso sistema. Por causa disso, né, porque a gente implantou essa metodologia, a gente conseguiu, de fato, desenvolver uma ferramenta que traduz, ela basicamente, Tiago, traduz o balancete em um relatório, um painel gerencial que é facilmente entendido pelo empresário. Então, como assim? O balancete, ele é uma... Eu não estou falando mal do balancete, pelo contrário, o balancete é uma ferramenta muito importante. O contador usa muito o balancete para fazer planejamento tributário, o governo usa o balancete para poder achar possíveis problemas na empresa, passíveis de fiscalização. Só que o empresário, quando recebe um balancete na mão, aquele que não tem conhecimento, não tem essa desenvoltura de entender o que é ativo e passivo, ele fica perdido. Então, o balancete, ele é um documento que tem muito conteúdo, mas não tem design, né? Ele não tem, o layout dele é muito ruim. O empresário pega aquilo e fica, poxa, tem tanto de número aqui, com tanto de coluna, cara, eu não sei o que é isso não, vamos para você. Né? Geralmente é isso que o empresário, se você tentar ensinar a contabilidade para o empresário, ele já torce o nariz para você. Então não adianta ensinar a contabilidade para o cara que ele não vai aprender, ele não quer aprender. Ele quer algo assim, não, me fala se é para aprender ou se é para soltar, que nem o Luiz gosta muito dessa frase, né? É para aprender ou para soltar? Então o balancete ele não te traz essa resposta. Você não sabe o que você faz com aquela informação. Dessa forma, a gente criou um programa, né, uma ferramenta mesmo, chamado Fato Dashboard, e essa ferramenta ela pode ser acessada aí online, e ela transforma o balancete nesse painel gerencial que eu falei. Então, esse painel gerencial ele tem o quê? Ele tem indicadores, ele tem percentuais, ele tem gráficos,
E tudo isso é extraído do balancete, né? A gente coloca o balancete lá no dashboard, esse balancete ele é processado e reprocessado ali e traz como resultado esses indicadores. De uma forma amigável, de uma forma, traz um painel mesmo. Então, numa tela, você consegue ver qual que está sendo a evolução ou não da sua empresa, porque ele também traz comparativos, né? Ele traz comparativos dos últimos 6 meses e traz um comparativo do mês desse ano com o mesmo mês do ano anterior, entendeu? Então, assim, ele compara, por exemplo, março de 2016 com março de 2015, para você ver como que foi aí essa evolução ou não da sua empresa nesse período. Assim, a gente teve uma devolutiva muito positiva com relação ao dashboard, nossos clientes gostaram muito, né? Então, por causa disso, também nós tivemos aí algumas várias indicações e a gente obteve sucesso, graças a Deus, nessa nossa empreitada. Então, essa foi... Ficou no linguajar do cliente, né? No entendimento dele. Então, isso daí já melhorou bastante. Com certeza. A partir do momento que o empresário consegue entender aquilo que a contabilidade gera para ele de informação, essa comunicação entre empresa e escritório fica muito mais fácil. Então esse foi um momento ruim, né? O momento da solidão do líder. Posteriormente, nós conseguimos contornar com esse planejamento, com essa implantação da metodologia, das ferramentas e tal. O outro momento, Thiago, é o momento que eu estou vivendo agora, né? Como eu disse, eu fundei a Fato sozinha. E meu pai separou a sociedade e se juntou a mim. E quando ele se juntou a mim, acabou que foi muita coincidência que foi justamente no momento em que eu estava saindo de licença maternidade. Quando eu retornei para a Fato, sabe quando você sai e deixa sua mesa arrumada de um jeito que só você entende, a bagunça que só você entende? É a sua organização. Exatamente. Quando eu voltei para a Fato, a minha mesa estava desorganizada. Ela estava organizada, na verdade, de uma outra forma que eu não estava entendendo mais nada. Então, eu me sentia assim, um peixinho fora d'água, sabe? Meu pai, ele tem quase 70 anos de idade. Então, assim, a forma dele de gerenciar, de gerir pessoas, de gerir o próprio negócio como um todo, é muito diferente, para não dizer a oposta da minha. Ele tem valores e princípios que são diferentes dos meus. Então, esse processo de sucessão, né, que eu nem sei dizer direito se é sucessão, porque, na verdade, assim, eu já era empresária, assim, né, eu já era com 100% de participação da Fato, eu tinha 100% da Fato. De repente, quando meu pai entrou, eu passei a ter metade, mas eu vi prevalecer as ideias dele ali, né, na empresa que já era minha. Então, quer dizer, eu fiquei perdida, e eu estou perdida até hoje com relação a isso, né? Eu consegui traçar com meu pai alguns papéis para nós dois não nos atropelarmos, né? Para melhorar esse relacionamento entre ele e eu, mas ainda está sendo um desafio, sabe? Então, até peço ajuda, se alguém estiver ouvindo e quiser me ajudar com esse processo de sucessão na minha empresa, eu estou aí abertas a ouvidos. Tem bastante mercado para esse processo de sucessão, hein? Falar que tem um mercado amplo, né, nessas transições aí, e quem souber lidar com isso, te ajudar, tem um mercado enorme aí para explorar. Com certeza, eu sei assim que nós, do jeito que nós estamos fazendo hoje, a gente conseguiu resolver alguns conflitos que nós tivemos no começo, mas precisa de ter alguma intervenção externa, sabe? Porque acredito que, enfim, a grande maioria das empresas, das pequenas empresas hoje são familiares. Então, eu acredito que isso seja um problema comum até a muitas empresas, né? Então, assim, quem já tiver passado por isso e soube resolver, contornar o problema, por favor, me ajude. Estou aqui implorando ajuda. E, Fernanda, na sua visão, qual o seu ponto a melhorar? Olha, Tiago, eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Então, eu uso muito a emoção para tomar as decisões. Tá aí até um dos motivos que eu entro em confronto com meu pai. Nós dois somos muito emotivos, a gente
a gente coloca muita carga emocional nas nossas decisões. E isso, querendo ou não, atrapalha um pouco, né? Por exemplo, na hora de decidir desligar algum colaborador da empresa, a gente pensa muito na pessoa, a gente fica assim, nossa, mas a gente sabe que ele não está dando um resultado favorável para a empresa, mas como a gente acaba nos ligando demais à pessoa, a gente fica assim, sabe, tentando contornar a situação para não ter que mandar aquela pessoa embora. Isso é só um exemplo. Em outros casos também a gente tem essa dificuldade, sabe, de pensar demais com emoção e deixar a razão um pouco de lado. Aí a sorte minha é que o Luiz, ele é 100% razão. Então, ele me ajuda, sabe, a tomar essas decisões que são muito racionais. Ele me ajuda a tentar... me ajuda a tentar mediar isso daí, porque se for eu e meu pai, nós dois a gente está ferrado, porque a gente é muito emocional para as coisas. Então é isso. E em contrapartida, seu ponto forte? Eu sou muito planejadora, né? Então, assim, isso me ajuda muito como empresária. Eu não consigo simplesmente viver o presente e deixar a vida me levar. Eu não gosto disso. Eu preciso de ter uma meta traçada, eu preciso de ter um planejamento feito para seguir em frente, né? Então, sem esse planejamento, eu não sou ninguém. Mas pelo fato de ter essa facilidade de planejar, isso me ajuda muito a decidir os rumos da Fato, né? Então, se eu não tivesse essa capacidade de planejar, eu acredito que até hoje nós estaríamos lá fazendo o beabá, o feijão com arroz de sempre. Então, isso me ajudou demais. Muito bom. E o que na sua empresa te faz acordar cheia de garra todos os dias, Fernanda? Essa motivação a mais? Poxa, eu acho assim que pelo fato de eu gostar de planejar demais, todo dia que eu chego na Fato, eu percebo que tem uma coisa para melhorar. Eu acho assim que todo dia eu encontro ali um problema, né? Um problema, um ponto de melhoria, alguma coisa que precisa dar uma lapidada, sabe? Então, isso que me faz acordar cheia de garra, porque eu tenho um desafio, todo dia na minha empresa eu enfrento um desafio. E esse desafio é sempre olhando para um futuro mais próspero. O meu pai, ele olha muito para o presente, então é aquele cara que apaga incêndio, ele é aquele cara que resolve o problema do cliente imediato ali naquele momento. Eu não, eu já olho mais para o futuro, eu já tento assim, sempre inovar e renovar aquilo que não está legal. Então, é isso que me faz ter garra, sabe, para acordar todo dia. É saber que chegando lá, eu vou ter uma série de coisas para poder mexer, para melhorar, e isso me faz querer sempre seguir em frente, sabe? E o que você faz hoje na sua empresa seja diferente do normal, do comumente visto no mercado, mas que esteja dando muito certo para vocês? Eu acho que essa metodologia que a gente implantou, né, do erro zero, atraso zero, integração total e o fato dashboard, eles definitivamente são metodologias e ferramentas que praticamente, assim, eu desconheço um escritório de contabilidade que tenha bem claro essas metodologias definidas, né? Então, isso tem feito a gente se destacar no mercado e o meu propósito de vida hoje é tentar manter essas metodologias em funcionamento e o dashboard também em funcionamento para que, assim, para mim, Thiago, não é nem pela questão financeira da coisa, é pela satisfação pessoal de saber que eu estou cumprindo com o propósito que foi feito na minha empresa, que era entregar algo diferente para o cliente e saber que o cliente está satisfeito com isso. Então, a satisfação do cliente, para mim, é meu, assim, né, parece piegas, mas a minha maior felicidade é ter essa satisfação do cliente garantida. E também eu vi lá no site de vocês que vocês também proporcionam um e-book também para o cliente. Sim, a gente assim, até precisa melhorar mais esse marketing de conteúdo, né? Nós temos um site hoje que, infelizmente, ele até foi invadido. Então, eu estou até resolvendo esse problema do site. Vou ver se até hoje, ou então na segunda-feira, eu resolvo isso. Eu já estou, assim, maluca por causa disso. O nosso site, ele proporciona esses e-books, né, esses downloads que são gratuitos, então o cliente, qualquer pessoa pode entrar lá e baixar, são e-books que falam sobre gestão financeira, que falam sobre a abertura de empresa, então tem muita informação, muito conteúdo legal lá, eu só preciso resolver esse problema do meu site primeiro.
E se você pudesse ser um mentor por um dia, Fernanda? Ele sendo fictício ou não, de qualquer época da humanidade. Quem seria essa pessoa e por quê? Bom, você já assistiu aquele programa chama O Sócio? Passa acho que é no History Channel, se não me engano. Já vi sim. Pois é, o Sócio, ele é apresentado pelo Marcos Lemonis, né? O Marcos Lemonis, ele é um investidor americano e o objetivo dele é tentar reerguer algumas empresas ali que estão precisando de uma reestruturação. Então, o Marcos Lemonis, ele tem 3 grandes princípios, né, que são os 3 P's dele, que é pessoas, processos e produtos. Eu me inspirei muito nessas consultorias que ele dá para esses clientes, para essas empresas, para eu poder traçar essa metodologia para fato, né? Eu percebi que o meu produto não estava legal e investi em contrapartida em processos e pessoas para fazer com que tudo casasse perfeitamente. Então, assim, assistindo esse programa, né, chama O Sócio no History Channel, que me ajudou a ter mais visibilidade, né, a conseguir ver de uma forma mais clara como que eu poderia reestruturar a minha empresa. Gostaria de ter o Marcos Lemonis por um dia lá na Fato, para poder dar algumas dicas, para poder dar, né, enfim, alguma mentoria para mim nesse sentido. Nossa, imagina, 24 horas. Ia fazer a Fato decolar de vez, né? Pois é, e aí, por exemplo, ele podia comprar uma parte da Fato também, me pagar milhões de reais, eu ficaria feliz da vida. Nossa, quem não, né? Quem nunca? Fernanda, agora a gente está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Ok, vamos lá. O que te segurava para não ser uma empreendedora? Olha, a estabilidade, né, cara? Eu trabalhava no escritório do meu pai. Então, assim, eu não ia ser mandada embora nunca, né, se eu continuasse lá. Então, assim, eu tinha essa segurança que era muito garantida, né, e essa estabilidade. Era quase um concurso público aquilo ali. Eu não ia ser mandada embora tão cedo. Mas, assim, isso me segurava. Mas quando eu percebi que a segurança e a estabilidade não me dava nenhum tipo de, digamos assim, me dava tesão, aí eu decidi eu mesma montar meu negócio, entendeu? E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Cara, acho que aquela frase que fala assim, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. E isso é uma frase que eu sempre penso e por isso que eu gosto sempre de estar planejando para onde ir, porque você ficar na mesmice, o escritório do meu pai era assim, ele não tinha propósito para ir para lugar nenhum, então isso me deixava bastante deprimido. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Olha, eu acho que o diálogo, eu chego todo dia na Fato e converso com meus funcionários. Então, acho que ter esse canal de comunicação aberto entre os funcionários e o gestor e o empresário, eu acho muito importante. Então, assim, é isso que me faz chegar na Fato e saber que, poxa, o que eu estou fazendo está gerando algum resultado, né? Quando eu converso com meus funcionários, eles têm essa abertura muito grande de falar comigo tudo que está bom e o que não está. Muito bom. E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre, que você poderia compartilhar com os ouvintes? Tem sim, tem o Trello. O Trello é TRE, 2 L's de Luiz e O. Trello.com.br. Ele é um aplicativo, também está disponível no celular, né? Então, você pode usar o site, pode usar o aplicativo no celular. Ele tem aquela metodologia do Kanban. Então, ele é como se fosse um tanto de post-it que você coloca lá, né, o processo a fazer, fazendo e concluído. Então, isso me ajuda muito nos processos, tanto da parte contábil, quanto da parte de legalização de empresas, que a gente tem aí todo dia tem uma série de processos para serem concluídos, e a gente tem aí esse controle muito bem feito no Trello. Você consegue visualizar tudo que está em andamento no escritório numa tela só, então isso é excelente, eu adoro o Trello. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Olha, o livro que eu gostei muito, já tem até bastante tempo que eu li, e acredito que a maioria das pessoas vão gostar ou então já vão ter lido ele, que é O Corpo Fala. Ele é um livro que basicamente ensina você a interpretar os sinais corporais da pessoa com que você está se comunicando. Então, isso auxilia na comunicação mesmo entre as pessoas, faz você enxergar melhor assim, como que a pessoa está recebendo a determinada coisa que você está falando com ela e vice-versa, né? Como que você se porta, como que é a sua linguagem corporal perante
a sua comunicação aí com o resto do mundo. É um livro muito bom, eu recomendo a leitura. E ele tem disponível, você pode entrar no site, você pode digitar O Corpo Fala no Google, que eu acho que o primeiro link que aparece lá já é o site onde você pode baixar ele gratuitamente. Legal. Fernanda, agora a gente está entrando na última pergunta. É pergunta que puxa um pouquinho mais da criatividade, então se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Tá ok. Imagine-se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Pô, bacana a pergunta, gostei. Bom, eu acho assim, que não conhecer ninguém aí que seria a grande questão, né? Eu acho que, assim, você sozinho, você não consegue fazer nada nessa vida. Eu acho que eu me dedicaria esses 7 dias para conhecer pessoas, tentar fazer alianças aí, né? Assim, nenhuma empresa funciona sem pessoas, nada nessa vida funciona sem você ter um grupo de pessoas que pensam juntas, que caminham juntas, né? Então eu ia usar esses R$5.000 aí, talvez, para investir num aplicativo que pudesse integrar essas pessoas com um propósito comum e aí né, ter essa opção de estar sempre me comunicando com alguém. Com certeza eu faria algo nesse sentido, comunicar com outras pessoas. Muito bom. Fernanda, quero te agradecer mais uma vez pela entrevista, mas antes de acabar, queria que você deixasse um conselho para os ouvintes, o melhor meio de entrar em contato com você. O conselho que eu queria deixar, Tiago, até sim, para os contadores que tiverem, porventura, ouvindo, né, ouvindo a gente, muito, assim, está sendo muito divulgado por aí a contabilidade online, né, que é aquela que o escritório, assim, ele deixa de prestar um serviço físico, né, naquele meio naquele meio onde que ele se encontra, né, seja no seu bairro, na sua cidade, enfim. Então, ele deixa de alcançar somente aquele público que está envolto ali no seu local para poder alcançar um público maior do Brasil inteiro. Só que essa contabilidade, ela está muito ligada ao preço. Então, se você entra hoje nesse site de contabilidade online, você vai ver lá a contabilidade sendo vendida por R$50, R$60, R$70, que é um valor assim muito abaixo daquele que a gente se propõe. Tem as suas facilidades, óbvio que tem, porque, né, assim, o propósito dele é justamente eliminar essa barreira física. Mas, em contrapartida, eu acho que o foco do contador não deve ser em fazer com que seu serviço fique mais barato para ele ter ganho de escala, e sim colocar qualidade nos serviços. Eu acho que isso falta para nós contadores nos darmos conta de que enquanto a gente continuar fazendo beabá, seja ele de forma física, seja ele de forma online, a gente nunca vai ter aquele reconhecimento que a gente precisa para a gente prosperar no nosso negócio. Eu não admito que uma contabilidade online faça aquele beabá, aquele feijão com arroz de entregar guia e se contente com isso, cara. Eu acho que, sabe, nós contadores, a gente tem que parar de pensar que é o governo que é o nosso cliente. Nossos clientes são nossas empresas, nossos empresários, e a gente tem que dedicar aí um tempo maior para eles. Então, esse que é o conselho que eu posso dar. Para de ficar vendendo contabilidade por R$50 e tenta focar mais na qualidade do seu serviço, porque as indicações, naturalmente, elas irão acontecer. Para entrar em contato comigo, a gente tem a nossa fanpage no Facebook, né, que é Fato Contabilidade mesmo, é facebook.com/Fato Contabilidade. Nós temos o nosso telefone, que é o 31 2559 6558, repetindo, 31 2559 6558. Pode mandar um e-mail para mim também, que é o fernanda@fatocontabilidade, fato com a F de faca e 2 T de tatu, contabilidade.com.br, e o nosso site, que é o fatocontabilidade.com.br, mas que nesse momento ele está fora do ar, né? Vou unir esforços aí para já colocar ele no ar hoje ainda. Ótimo, então é isso, Thiago. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Foi muito bom a gente ter essa conversa matinal. Espero que você me convide futuramente para um novo bate-papo. Estou aqui à disposição. Portas abertas sempre. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Thiago. Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aí.
Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?